Olá, tudo bem? Sou Luiz Fernando Ardman, treinador comportamental, empresário. Eu quero mostrar para você a pirâmide do sucesso. Essa pirâmide aqui mudou a minha vida e eu tenho certeza que se você colocar isso aqui em prática na sua vida, vai transformar a sua vida também. Como falei aqui no início do vídeo, sou treinador comportamental e também empresário no ramo têxtil aqui em Santa Catarina. Mas nunca, nem sempre foi assim. Nem sempre fui empresário, nem sempre fui também treinador comportamental. Porém, quando eu comecei a exercer esse exercício aqui, que é a pirâmide do sucesso, tudo na minha vida mudou. Eu tenho certeza que se você for inteligente e colocar esses 6 passos simples, que é a pirâmide do sucesso, em execução na sua vida, eu tenho certeza que você vai adquirir esse rumo que é tão almejado, que é o sucesso. Eu tenho certeza que você vai alcançar esse lugar aqui que muitas pessoas almejam, mas poucas pessoas sabem o caminho. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para você como você vai percorrer o caminho do sucesso através da pirâmide do sucesso e vai alcançar esse lugar lindo, maravilhoso que é o sucesso, que é o topo da pirâmide. Então, já peço para você, se inscreve aqui no meu canal, dá um like, adiciona o sininho para que mais vídeos como esse cheguem até você. Vamos lá. Antes de eu ser empresário, antes de eu me formar como treinador comportamental, como coach, especialista em PNL, eu estava numa situação muito difícil. Praticamente em situação de rua. Por causa de algumas escolhas erradas que eu tomei, eu acabei ficando lá no fundo do poço. E eu tenho certeza que você também já esteve nesse momento. Tenho certeza que você também já esteve nesse lugar, que é o fundo do poço. Porém, dentro de um centro de reabilitação, eu comecei a entender o processo das pessoas que alcançaram o sucesso. Eu quis entender, dentro de um centro de reabilitação, o que as pessoas que tinham sucesso faziam para que eu também pudesse fazer e sair do lugar onde eu estava e alcançar esse lugar tão almejado que é o sucesso. E a primeira coisa que eu entendi, a primeira coisa que eu aprendi foi resolver a base da pirâmide do sucesso. E entendi que as pessoas que tinham sucesso, elas percorriam esses 6 passos aqui. Os 6 passos da pirâmide neurológica, da pirâmide do sucesso. E agora eu vou mostrar para vocês os 6 passos que eu percorri para alcançar o sucesso, para se tornar um empresário do sucesso, para se tornar um treinador comportamental, para se tornar alguém de respeito. Os 6 passos são esses aqui. O primeiro passo que você vai precisar executar na sua vida é um passo simples de entender, porém não é fácil de executar. É isso aí. Ele é simples de entender, porém não é fácil de executar. Por que, Fernando, que não é fácil de executar? Porque você vai precisar abrir mão de muita coisa. Você vai precisar abrir mão de coisas que você é apegado. Você vai precisar tomar atitudes que você nem sabe que precisa tomar. Então, eu estava no fundo do poço, estava no centro de reabilitação, estava numa situação precária na minha vida e eu precisava entender o que as pessoas de sucesso faziam para mim poder modelar. Foi aonde que eu entendi
esse percurso aqui que as pessoas de sucesso faziam. E o primeiro passo eu descobri, eu vou mostrar aqui para vocês, foi esse passo aqui que mantém toda a estrutura da pirâmide do sucesso. Olha só que interessante. Eu entendi que a gente precisava mudar esse passo aqui, ó. Primeiro passo, primeira coisa que você vai precisar mudar na sua vida, doe do jeito que doer, você vai precisar aceitar isso, que é o ambiente. Fernando, ambiente é o lugar que eu convivo? Não é o lugar que você mora, não é o lugar que você convive, mas é o conteúdo que você se alimenta, é o tipo de conversa, o tipo de pessoas que você convive, isso é ambiente. Então, eu dentro de um centro de reabilitação, não era um ambiente sadio lá. Por quê? Porque tinha pessoas também numa situação difícil nesse centro de reabilitação. Porém, eu entendi que se eu mudasse o ambiente na minha mente, na minha mentalidade, alguma coisa daqui para cima, rumo ao sucesso ia acontecer. Foi aonde que o primeiro passo que eu dei foi mudar o ambiente das minhas redes sociais. Eu comecei a seguir pessoas que falavam de sucesso, eu comecei a seguir pessoas que falavam de dinheiro, eu comecei a seguir pessoas que falavam sobre empreendedorismo, sobre prosperidade, sobre positividade. E esse é o tipo de pessoas que eu comecei a seguir nas redes sociais. Então eu deixei daquele conteúdo fraco, lá do TikTok, dancinha do TikTok, comecei a deixar esse conteúdo que falava de jogo, de noitada, de festa, comecei a deixar esse conteúdo e comecei a absorver conteúdo de valor. Comecei a mudar meu ambiente nas redes sociais. Quando eu finalizei o meu tratamento, lá naquele centro de reabilitação, aonde eu comecei a mudar meu ambiente na minha mente, eu voltei para a minha cidade. Voltei para a minha cidade natural. E na minha cidade, o que eu procurei? Procurei frequentar ambientes que tinham pessoas que falavam de sucesso. Eu comecei a falar com pessoas que falavam sobre empreendedorismo, que falavam de dinheiro, de sucesso, que falavam de positividade. E tudo isso começou a me contagiar. Eu comecei a entender que a decisão que eu tive de mudar o ambiente estava mudando o rumo da minha vida. Então eu vivi durante muitos anos na escassez, na negatividade, ambientes que me sugavam a minha energia, sugavam o meu dinheiro, sugavam tudo que eu construía. E quando eu mudei meu ambiente, eu comecei a se tornar uma pessoa melhor. Eu comecei a querer ser um ser humano melhor. Mas quando eu falo que mudar o ambiente é simples e não é fácil, eu volto aqui falar para vocês. Não é fácil. Eu tive que deixar de pessoas, eu tive que deixar de amizades que me levavam para baixo, eu tive que deixar de conteúdos que por algum momento me traziam prazeres, mas faziam a minha mente ficar escassa. Então eu tive que mudar tudo isso. E eu quero dizer aqui para você que se você mudar isso na sua vida, você vai começar a ficar mais esperto em relação a esse lugar aqui, ó, que é tão almejado, que é o sucesso.
E quando eu mudei o ambiente que eu frequentava, o ambiente que eu me alimentava nas redes sociais, o ambiente de pessoas, aconteceu algo maravilhoso na minha vida, aconteceu algo mágico. Presta atenção, quando eu mudei o meu ambiente, aconteceu algo incrível. Eu comecei a mudar o meu comportamento. Olha só que interessante. Eu mudei meu ambiente nas redes sociais, eu mudei meu ambiente aonde eu frequentava, eu mudei o ambiente das pessoas que eu convivia, deixei aquelas pessoas que me levavam para baixo, comecei a andar com pessoas que falavam de coisas positivas, de prosperidade, de negócio. Mudei meu ambiente, eu mudei meu comportamento. Automaticamente, o meu comportamento começou a mudar. Eu comecei a agir de forma diferente. Aquele rapaz que estava no fundo do poço por escolhas erradas que fez, começou a agir de formas diferentes. Eu comecei a ter um novo comportamento. Eu comecei a me posicionar como empresário, e ainda não era nem empresário, né? Eu comecei a me posicionar, eu comecei a me enxergar como empreendedor, como empresário. Eu comecei a querer ser um ser humano melhor só porque eu mudei o meu ambiente. Eu mudando o meu comportamento, aconteceu mais uma vez algo incrível, maravilhoso, que foi o terceiro passo já rumo a esse lugar incrível aqui que é o sucesso. Porque todo mundo quer chegar ao sucesso. Todo mundo almeja estar nesse lugar aqui. Mas não sabe o caminho para chegar lá. E eu estou falando para você o que eu fiz na minha vida para alcançar o sucesso. E eu tenho certeza que se você fazer, se você ouvir o que eu estou falando aqui, se fazer sentido para você, e esse lugar aqui tão almejado vai chegar para você também. Mas você vai ter que decidir tomar essa atitude aqui que é mudar o ambiente. Quando você mudar o ambiente, você vai mudar o seu comportamento. Quando você mudar seu comportamento, quando você começar a se comportar de maneira diferente, vai acontecer algo incrível, que é você vai descobrir novas capacidades. Então, só pela atitude que você teve de mudar o seu ambiente, você começou a ter novos comportamentos. Os teus novos comportamentos vai fazer você descobrir novas capacidades que nem você imaginava que teria. Nem você acredita que era capaz de fazer novas coisas. Quando você começa a executar essas novas capacidades aqui, algo maravilhoso novamente acontece. Algo incrível, porque tudo é atrelado a uma única decisão verdadeira, que é a base da pirâmide do sucesso. É essa mudança aqui que você precisa fazer, que é mudar o ambiente que você convive, que é mudar o ambiente que você se alimenta. Conteúdos, pessoas, conversas. Então eu digo para você, não aceite mais estar em lugares que não te levam para o próximo nível. Não aceite mais estar com pessoas que não dizem para você que você é capaz. Não aceite mais isso na sua vida. Quando você descobre que tem novas capacidades, que você é capaz de fazer coisas que nem você sabia que era capaz,
novamente acontece algo maravilhoso e incrível. Você começa a acreditar em você. Você desperta em você crenças valiosas. Você começa a acreditar que é possível. Você começa a entender que se outras pessoas conseguiram fazer o que você almeja fazer, no quarto passo aqui da direção ao sucesso, você começa a acreditar que é possível para você também. Só com uma atitude de mudar o ambiente que você frequenta, as pessoas que você convive, o conteúdo que você escuta. É simples, não é fácil. É simples de entender, não é fácil de executar. Porém, um novo ambiente traz novos comportamentos. Novos comportamentos trazem novas capacidades. Quando você executa novas capacidades que nem você entendeu, nem você sabia que era capaz, você começa a acreditar em você. Você começa a acreditar que é possível. E isso aqui é incrível, é mágico. E quando você acredita que é possível, algo maravilhoso acontece de novo. A mágica da pirâmide do sucesso. Para quem nem sabia o caminho, você nem sabia o caminho para sair daqui, ó. Onde você está? Você nem sabia como executar esse caminho. E esse caminho é passo a passo. Quando você começa a acreditar que é possível, você descobre algo maravilhoso que vai transformar a sua vida, que é identidade. Você se reconhece. Você entende que você é capaz de fazer tudo que as outras pessoas de sucesso fizeram. Porque você se olha no espelho e se reconhece como filho do Criador. Você se reconhece como uma pessoa que é capaz de alcançar lugares que jamais você imaginou que era capaz de alcançar. Tudo porque você decidiu mudar o seu ambiente. E quando você entende isso aqui, ó, identidade, quando você se reconhece que é capaz, algo maravilhoso acontece, que é um passo antes de alcançar esse lugar aqui que é tão almejado, que é o sucesso. Algo maravilhoso acontece. Incrível, né? Então, se você não sabia o passo a passo que o ser humano precisa fazer para chegar ao sucesso, eu estou mostrando aqui para você. E estou mostrando porque eu fiz esse passo a passo e alcancei esse lugar aqui. Saindo do fundo do poço, saindo praticamente de situação de rua para se tornar um empresário bem-sucedido, para se tornar um treinador comportamental, para se tornar coach, para se tornar uma pessoa que ajuda outras pessoas, que tem uma família linda, que realmente alcançou o sucesso. Então, olha só, para a gente recapitular, você muda o seu ambiente, com novos ambientes, novas pessoas, você vai ter novas ideias vai trazer novos comportamentos. Você tendo novos comportamentos, você vai descobrir novas capacidades em você. Você vai começar a acreditar em você.
Quando você acredita em você, você vai se posicionar descobrindo a sua identidade. E quem estava aqui sem um rumo para seguir, quem estava aqui sem saber o que fazer para alcançar esse lugar tão lindo, maravilhoso e ao sucesso, você já está aqui, muito próximo, quase no topo da pirâmide do sucesso. E agora eu vou mostrar para você. Fazendo esse passo a passo, você vai se identificar com isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tu vai se identificar com algo maior na sua vida. Você vai se identificar com algo maior na sua vida. Você vai entender que tudo que você viveu aqui, que toda dor, todo sofrimento, toda angústia que você viveu aqui, existiu um propósito. Existiu um porquê. E quando você descobriu o caminho e botou em prática, quando você chegar aqui no topo da pirâmide, você vai se identificar com algo maior. Vai se identificar com o Criador, com aquele que sabia tudo sobre você, com aquele que sabia das tuas dores, das tuas lágrimas, da tua angústia. E você vai chegar aqui, vai olhar para trás e vai agradecer por ter alguém aqui que está gravando um vídeo dizendo para você o que você precisa fazer para mudar a sua vida. E você se conectando com algo maior, esse lugar aqui, você vai alcançar, com certeza. Com toda certeza você vai estar aqui, no topo, no sucesso, no lugar que todo ser humano deveria estar. Mas por problemas, por criações, por crenças limitantes, por dores do passado, por não saber o caminho, vivem aqui na aflição, na angústia, na dor. Então eu peço para você, se fazer sentido para você esse passo a passo aqui, execute na sua vida. Coloque em prática, que eu garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. Até mais e muito obrigado.